O chão frio da lavanderia parecia roubar o último sopro de calor do corpo de Dona Marilda. Sentada no piso úmido, a idosa abraçava com força o pequeno vira-latinha caramelo chamado Bolinha. Os olhos marejados fitavam a nora, que a encarava de cima com um sorriso duro e cruel. "Por favor, não nos machuque", suplicou Marilda, a voz embargada. Bianca, elegante em seu vestido claro, cruzou os braços e soltou uma risada seca. "Olha só, que drama! Quem vê pensa que eu sou um monstro. Levanta, velha, e termina logo essa pilha de roupas. Quero cada peça limpa antes do jantar." No canto, o tanque estava cheio de lençóis ensopados. Mesmo havendo máquina de lavar na casa, Bianca insistia em obrigar a sogra a esfregar tudo à mão. Para ela, não era sobre limpeza, mas sobre domínio. Marilda ajeitou Bolinha no colo e tentou se erguer, mas as pernas não obedeceram. O cachorro, tremendo, deu um latido fino. Irritada, Bianca chutou o balde, espalhando água suja que respingou na idosa e no animal. "Cala essa boca, bicho nojento!" gritou. Marilda o apertou contra o peito, protegendo-o. As lágrimas escorriam sem que pudesse contê-las. Sabia que não adiantava argumentar. Bianca se alimentava daquele medo, daquela fragilidade. Na sala, a empregada fingia não ouvir. Trabalhava ali há pouco tempo e já tinha aprendido a não se meter. Qualquer tentativa de defesa à velha senhora resultava em ameaças veladas de demissão. O silêncio da casa era tão cruel quanto os gritos. Bianca respirou fundo, satisfeita com a cena. Antes de sair, deixou mais uma ferida. "E nem pense em contar nada pro Ricardo. Se ousar, boto você e esse cachorro na rua, sem nada. Quero ver quem vai acreditar em uma velha cansada." Quando a porta bateu, Marilda se deixou cair ainda mais no chão. Passou a mão enrugada pelo pelo molhado de Bolinha, que lambeu suas lágrimas como se também pedisse calma. "Aguenta firme, meu amigo. Um dia isso vai acabar", murmurou. Aos 68 anos, Dona Marilda já não tinha a força de antes. Viúva de um homem trabalhador, herdara bens deixados pelo falecido, mas nunca ostentou. Sempre fora simples. Ricardo, seu único filho, crescera nesse ambiente de honestidade e esforço. Hoje era milionário, dono de empresas em São Paulo. Mas o sucesso vinha ao custo de ausências constantes. Quando se casou com Bianca, parecia que a vida dele finalmente se completava. A moça era bonita, educada, sabia falar bem em reuniões sociais. No início, tratava a sogra com respeito. Bastou o casamento se firmar para que a máscara caísse. Bianca via Marilda como peso e fazia questão de lembrá-la disso todos os dias. Ricardo, preso em reuniões e viagens, acreditava que a esposa cuidava da mãe. Marilda, por medo de atrapalhar o filho, calava-se. Engolia as ofensas, suportava os empurrões, escondia os olhos marejados atrás de um sorriso frágil quando o filho ligava. Mas naquela noite, ao repetir "não nos machuque", algo diferente se acendeu em seu coração. Não era apenas desespero, era um grito silencioso de socorro, uma esperança quase infantil de que, em algum momento, Ricardo enxergasse o que realmente acontecia dentro da própria casa. Do lado de fora, Bianca falava ao telefone. A voz, antes afiada, agora soava doce. É impressionante como conseguia mudar de tom. Para vizinhos, era a esposa perfeita. Para Ricardo, a companheira dedicada. Mas para Marilda, era apenas a opressora. A idosa enxugou o rosto com as costas da mão. Tentou se levantar mais uma vez, sem sucesso. Ficou ali, abraçada ao cachorro, enquanto o coração batia acelerado. Foi então que ouviu o som de um motor entrando pelo portão. O coração disparou. Ricardo estava em casa, e mais cedo do que o esperado. O portão da mansão fechou com estrondo e o carro importado de Ricardo estacionou na garagem. Ele saiu apressado, o paletó sobre o braço, sem avisar ninguém. Costumava chegar em horários previsíveis, mas naquele dia, algo dentro dele pediu para voltar antes. Talvez fosse intuição, talvez apenas saudade da mãe.
Subiu os degraus da entrada com passos firmes. A cada passo, lembrava-se da infância. A voz suave de Dona Marilda o chamando para o jantar. O cheiro de bolo saindo do forno. Agora, a casa lhe parecia fria, distante, como se tivesse perdido o coração. Mãe, chamou ao entrar pelo saguão. Ninguém respondeu. O silêncio incomodava. Geralmente, Bianca vinha logo, com aquele sorriso ensaiado. Mas não havia música, nem cheiro de comida. Apenas um vazio estranho. Ricardo deixou a pasta de documentos sobre a mesa e afrouxou a gravata. Foi quando ouviu um barulho abafado, vindo do fundo da casa. Um choro. O corpo dele se enrijeceu. Seguiu o som até o corredor estreito que levava à lavanderia. Antes de abrir a porta, escutou a própria respiração acelerar. Empurrou-a devagar e a cena diante dele o paralisou. Dona Marilda ainda estava sentada no chão, abraçada ao cachorro, o rosto marcado por lágrimas. Ao lado, roupas molhadas espalhadas pelo piso. A água escorria em pequenos filetes, formando poças. Mãe? A voz de Ricardo falhou. Ela ergueu os olhos assustada, como uma criança pega no flagra. Apertou Bolinha contra o peito, incapaz de dizer qualquer palavra. Bianca, que retornava ao cômodo, congelou ao vê-lo. Rapidamente, mudou de semblante, abrindo um sorriso. Amor, que surpresa! Não sabia que voltaria tão cedo. Ricardo a encarou, desconfiado. O que está acontecendo aqui? Nada, querido. Bianca aproximou-se, tentando segurar o braço dele. Sua mãe gosta de ajudar, insiste em fazer as coisas do jeito dela. Eu até falo para descansar, mas você conhece, né? Teimosa. Marilda baixou a cabeça em silêncio. A ameaça ainda ecoava dentro dela. Se abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua. Ricardo olhou para o chão molhado, para as mãos da mãe vermelhas, para o cachorro trêmulo. Algo não batia. O empresário, acostumado a identificar mentiras em reuniões de milhões, sentiu o mesmo frio na espinha agora, dentro da própria casa. Mãe! Disse de novo, agachando-se ao lado dela. Está tudo bem? Ela apenas balançou a cabeça como se quisesse dizer sim, mas os olhos marejados diziam o contrário. Ricardo ergueu-se, encarando Bianca. Não gosto do que estou vendo. Bianca deu um riso leve, fingindo calma. Você está cansado, amor. Interpreta mal as coisas. Eu cuido dela todos os dias. Talvez esteja só sensível. Mas Ricardo não respondeu. Em silêncio, estendeu a mão para a mãe, ajudando-a a se levantar. O cachorro pulou junto, sacudindo a água do pelo. Bianca recuou um passo, ainda sorrindo, mas os olhos a denunciavam. Ricardo respirou fundo. Vou levar minha mãe para o quarto. Depois conversamos. A frase curta, porém firme, deixou claro que não era um pedido. Bianca mordeu os lábios, sem ousar retrucar. No caminho até o quarto da mãe, Ricardo sentiu o peso daquela cena em cada passo. Não conseguia aceitar que fosse apenas teimosia. Aquele olhar assustado não era invenção. Dona Marilda se deitou na cama devagar. Ricardo puxou a coberta, ajeitou o travesseiro e acariciou sua testa. Descansa, mãe. Eu tô aqui. Ela segurou a mão dele por alguns segundos, como se quisesse falar algo, mas recuou. O medo ainda era maior que o alívio. Ricardo saiu do quarto, fechando a porta com cuidado. Ficou parado no corredor, sentindo a respiração pesar. Por dentro, a dúvida queimava. Até onde ia a crueldade escondida atrás do sorriso de Bianca? Ricardo desceu as escadas com passos lentos. Cada degrau parecia pesar toneladas. Sentia o coração apertado, a mente cheia de perguntas. A cena da mãe no chão, abraçada ao cachorro, não lhe saía da cabeça. Por mais que tentasse acreditar nas explicações de Bianca, algo gritava que havia muito mais por trás daquele silêncio. Na sala, Bianca o esperava sentada no sofá, com um sorriso calculado. Um copo de vinho repousava em suas mãos bem cuidadas. Querido, sente-se. Vou servir o jantar. Preparei algo especial. Ricardo permaneceu em pé. Não estou com fome. Quero que me diga o que aconteceu na lavanderia.
O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou. Já disse, amor. Sua mãe insiste em fazer as coisas sozinha. Eu respeito, mas às vezes exagera. Não quero brigar por bobagens. Bobagens. Ricardo a interrompeu, a voz mais firme. Minha mãe estava no chão, molhada, assustada. Bianca revirou os olhos. Você anda estressado. Foi só um contratempo. Prometo que não vai se repetir. Ele a observou em silêncio, tentando ler além das palavras. Bianca tinha a habilidade em inverter situações, em fazê-lo duvidar do que via. Mas os olhos de Dona Marilda não eram mentira. O cachorro entrou na sala correndo, abanando o rabo. Ao se aproximar de Ricardo, encostou-se às pernas dele como se buscasse proteção. Ricardo se abaixou, afagando a cabeça do animal. Percebeu que o pelo ainda estava úmido e um cheiro forte de sabão impregnava. Até o cachorro estava encharcado, murmurou. Quer me convencer que isso é normal? Bianca cruzou os braços, a voz fria. Já disse que não quero discussões. Ricardo respirou fundo, controlando a raiva. Não queria explodir sem provas, mas a desconfiança só aumentava. Levantou-se e foi até a cozinha. A empregada, uma mulher simples chamada Rosa, arrumava discretamente a mesa. Ao ver o patrão, baixou os olhos, nervosa. Está tudo bem, Rosa? Perguntou Ricardo. Ela hesitou, mordendo os lábios. Sim, senhor. A resposta saiu rápida demais. Ricardo percebeu, mas não insistiu. Sabia que o medo falava mais alto. Voltou para a sala e encontrou Bianca mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Vou trabalhar no escritório, disse ele seco. Quero ficar sozinho. Claro, querido. O tom dela era doce, mas o olhar carregava irritação. Ricardo entrou no escritório, fechou a porta e se deixou cair na poltrona. A foto do pai sobre a mesa chamou sua atenção. Lembrou-se do conselho que ele sempre repetia. Nunca ignore os sinais, filho. A verdade sempre aparece. Ficou em silêncio por alguns minutos, a mente girando. Decidiu que não podia mais se afastar da mãe. Precisava observar de perto, ver com seus próprios olhos. Horas depois, ao subir para verificar se Dona Marilda estava bem, encontrou-a acordada, sentada na beira da cama com Bolinha no colo. O olhar cansado, mas ainda cheio de ternura, se iluminou ao ver o filho. Não precisa se preocupar, meu filho. Estou bem. Ricardo se sentou ao lado dela. Mãe, se algo estiver errado, você pode me contar. Ela sorriu, mas os olhos marejados entregavam outra realidade. Apenas acariciou a mão dele e disse, o importante é que você está aqui agora. Ricardo sentiu o coração apertar ainda mais. Não era uma resposta, era um pedido silencioso para não forçar. Levantou-se, ajeitou as cobertas e se despediu com um beijo na testa dela. Ao sair do quarto, o corredor escuro pareceu mais frio. Bianca, parada na outra ponta, observava em silêncio, os braços cruzados. O olhar dela dizia tudo. Aquela guerra ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte, a mansão parecia silenciosa demais. Ricardo havia saído cedo para resolver pendências no escritório e Bianca aproveitou a ausência para retomar o controle. Dona Marilda estava na cozinha, tentando preparar um café simples, quando a nora entrou, de salto alto e expressão dura. Ainda não terminou as roupas de ontem? Perguntou, abrindo a geladeira com força. Você não serve nem para isso. Marilda baixou os olhos. Bolinha abanava o rabo ao lado dela, mas recuou ao sentir a tensão no ar. Eu estava cansada, Bianca. Não conseguia acabar tudo. A jovem bateu à porta da geladeira e aproximou-se. Cansada? Você não faz nada além de comer da comida que o meu marido paga. É um peso nesta casa. Marilda tentou responder, mas Bianca já puxava uma toalha molhada do varal e atirava aos pés da sogra. Lave de novo, velha. Tá mal enxaguado. Quero ver brilhando. Com lágrimas nos olhos, a idosa se abaixou para pegar o tecido. Sentia as mãos doloridas, mas preferiu o silêncio. Qualquer palavra poderia custar mais humilhação. Bolinha latiu baixo, como se quisesse protegê-la. Irritada, Bianca chutou a vasilha de água do cachorro, molhando o chão.
Nem esse bicho inútil você sabe cuidar. Marilda abraçou o cãozinho, sussurrando: Calma, meu amigo, vai passar. No fundo, temia que não fosse verdade. À noite, Ricardo retornou mais cedo outra vez. Encontrou a mãe sentada à mesa, com expressão abatida. Mãe, você está bem? Perguntou preocupado. Ela forçou um sorriso. Só um pouco cansada, filho. Bianca apareceu logo atrás, impecável, servindo vinho em 2 taças. Seu jantar está pronto, amor. Preparei sua massa favorita. Ricardo a observou em silêncio. O contraste entre a postura elegante da esposa e a fragilidade da mãe era gritante. Algo dentro dele queimava. Durante a refeição, tentou puxar conversa com Marilda, mas ela respondia pouco, sempre olhando para Bianca antes de falar. O cachorro, deitado sob a mesa, rosnava de vez em quando, como se sentisse o clima pesado. Quando a mãe deixou a sala, Bianca inclinou-se para Ricardo. Precisa parar de imaginar coisas. Sua mãe é teimosa. Gosta de fazer drama para chamar sua atenção. Ricardo deixou o garfo de lado. Drama? Bianca, eu vi o estado dela. Vi a lavanderia alagada. Vi o cachorro molhado. Não pode me convencer de que isso é normal. Ela se irritou, mas manteve o tom doce. Querido, você anda cansado. Precisa confiar em mim. Ele não respondeu. Apenas levantou-se, foi até o quarto da mãe e a encontrou deitada, os olhos abertos, fixos no teto. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Mãe, se algo estiver errado, eu vou descobrir. Uma lágrima escorreu silenciosa no rosto da idosa, mas ela apenas apertou a mão do filho. Não precisava dizer nada. Na madrugada, Ricardo se levantou para beber água. Ao passar pelo corredor, ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Aproximou-se devagar. Se ousar abrir a boca, boto você e esse cachorro na rua, sussurrava Bianca, a voz afiada. E não pense que seu filho vai acreditar em você. Ele confia em mim. Ricardo parou atrás da porta, o sangue gelado. Dona Marilda chorava baixo. Eu não vou dizer nada. Só me deixe em paz. É bom mesmo, retrucou Bianca, porque da próxima vez não vai ser só balde de água. O coração de Ricardo disparou. Voltou para o quarto em silêncio, mas já sabia. Não poderia ignorar por mais um dia. O dia seguinte amanheceu com o céu cinzento, prenúncio de chuva. Dona Marilda acordou cedo como de costume, para preparar o café. Caminhava devagar pela cozinha, ainda sentindo as dores nos braços depois da noite anterior. Bolinha a seguia fielmente, sempre atento a cada movimento da dona. Bianca entrou no ambiente de forma brusca, arrastando os saltos pelo piso. Café de novo tão fraco? Disse, experimentando um gole e fazendo cara de nojo. Parece água suja. Marilda abaixou a cabeça. Posso preparar outro? Deixa, eu mesma faço. Bianca empurrou a xícara sobre a pia, o líquido respingando no chão. Só não esquece que enquanto estiver aqui vai fazer o que eu mandar. A idosa suspirou, sem forças para discutir. Bolinha latiu baixo, como se tentasse defendê-la. Cala a boca desse cachorro! Bianca gritou, ameaçando levantar o pé. Marilda o pegou no colo, apertando-o contra o peito. Por favor, não nos machuque. Bianca sorriu com desprezo e saiu, levando o celular no ouvido, rindo alto com alguma amiga. Ricardo, naquela manhã, decidira trabalhar de casa. Instalou-se no escritório e observava tudo com mais atenção. Cada gesto da mãe, cada expressão da esposa, agora lhe pareciam pistas. Na hora do almoço, notou que Marilda se servia de pouca comida, quase nada no prato. Mãe, por que tão pouco? Perguntou. Ela sorriu tímida. Não tenho muita fome, filho. Mas Ricardo sabia que aquele não era o rosto de quem estava saciada, mas de quem tinha medo até de comer. Aos poucos, as peças começavam a se encaixar. O silêncio da mãe, a arrogância de Bianca, o comportamento do cachorro. Tudo apontava para uma verdade que ele ainda relutava em aceitar. Sua mãe estava sendo maltratada dentro da própria casa. CTA intermediário narrador, voz firme olhando para o público. E você, mãe que está me ouvindo agora,
Já se imaginou no lugar da dona Marilda, sendo humilhada dentro da casa do próprio filho, com medo até de comer ou de proteger seu cachorro? O que faria se fosse você? Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história, porque sua opinião é muito importante. E aproveita, curta este vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. De tarde, Ricardo foi ao quarto da mãe. Encontrou-a costurando em silêncio com os olhos baixos. Sentou-se ao lado dela. Mãe, eu quero que saiba de uma coisa. Estou prestando atenção. Se algo estiver errado, eu vou descobrir. Ela parou a agulha por um instante, respirou fundo, mas não disse nada. Apenas sorriu triste e voltou a costurar. Ricardo acariciou o ombro dela. Eu prometo que você não vai passar por isso sozinha. A frase ficou ecoando no ar. Do corredor, Bianca os observava em silêncio, o olhar frio, como quem já preparava a próxima investida. Naquela noite, a tempestade desabou sobre a cidade. O barulho da chuva misturava-se aos trovões, mas dentro da mansão, outro tipo de tempestade estava prestes a acontecer. A chuva castigava as janelas quando Ricardo desceu para beber um copo d'água. No caminho até a cozinha, ouviu vozes abafadas. Aproximou-se devagar e parou diante da porta entreaberta. Bianca estava de pé, os braços cruzados, olhando para Dona Marilda, que ajoelhada esfregava o chão com um pano encharcado. "Mais forte, velha!" ordenava Bianca. "Quero esse piso brilhando. Se não caprichar, vai dormir no quartinho dos fundos." Marilda, trêmula, tentou acelerar os movimentos. Bolinha latia baixinho, andando em círculos ao redor dela. "E cala a boca desse cachorro!" Bianca ameaçou levantar o pé. Ricardo sentiu o sangue ferver. Abriu a porta com força. "O que está acontecendo aqui?" Bianca se virou surpresa, mas rapidamente ensaiou um sorriso. "Amor, eu só pedi para sua mãe não se esforçar demais. Ela insiste em fazer tudo sozinha." Ricardo encarou o chão molhado, o pano sujo nas mãos enrugadas da mãe, o cachorro assustado. "Sozinha?" repetiu incrédulo. "Isso parece castigo, não ajuda." Marilda baixou a cabeça, sem coragem de dizer nada. Bianca tentou se aproximar, mas Ricardo ergueu a mão, impedindo. "Chega!" A voz dele saiu firme. "Não quero ver minha mãe assim outra vez." Bianca forçou uma risada nervosa. "Você está cansado. Está entendendo tudo errado." Ricardo não respondeu. Ajudou a mãe a se levantar e a conduziu até a sala. Sentou-a no sofá e trouxe um cobertor. Bolinha subiu logo em seguida, enroscando-se no colo dela. Marilda tentou disfarçar. "Tá tudo bem, filho. Só foi um mal-entendido." Mas Ricardo sabia que não era verdade. Horas depois, quando a casa já parecia adormecida, Ricardo voltou à cozinha em silêncio. Encontrou no canto um balde de água ainda cheio, roupas molhadas e o pano que a mãe usava gasto e ensopado. Pegou o pano nas mãos e sentiu o cheiro forte de sabão. A cena gravou-se em sua mente como prova. Voltou para o quarto decidido. Iria descobrir até onde iam os abusos. Na manhã seguinte, fingiu sair cedo para o trabalho, mas permaneceu no escritório da casa. Ouviu passos, ouviu portas, e então, pela fresta da porta, flagrou novamente a crueldade. "Anda logo, velha!" Bianca empurrava a sogra em direção à lavanderia. "Quero todas as camisas do Ricardo lavadas à mão." Marilda tentou protestar. "Bianca, minhas mãos já estão feridas." Mas Bianca não se comoveu. "Se não fizer, jogo você e esse cachorro na rua agora mesmo." O coração de Ricardo disparou. Não havia mais dúvidas. O que antes eram apenas suspeitas, agora era certeza. Abriu a porta do escritório e entrou no corredor. A voz ecoou firme. "Ninguém mais vai ameaçar minha mãe dentro desta casa." Bianca se virou, pálida por um instante, mas logo retomou a postura. "Amor, eu estava só." "Não minta." Ricardo a interrompeu. "Eu ouvi tudo." O silêncio pesado caiu sobre o corredor.
Dona Marilda tremia, mas pela primeira vez ergueu os olhos, vendo no filho uma firmeza que há muito não via. Ricardo respirou fundo. Acabou, Bianca. Acabou. O silêncio no corredor era cortante. O som da chuva ainda pingava nos beirais da mansão, mas dentro da casa tudo parecia suspenso. Bianca mantinha o olhar fixo em Ricardo, tentando encontrar uma saída. Dona Marilda, encolhida ao lado do cachorro, sentia o coração bater descompassado. Amor. Bianca forçou um sorriso. Você precisa acreditar em mim. Sua mãe sempre faz drama. Exagera para chamar atenção. Ricardo avançou 2 passos, o rosto firme. Drama? Eu vi você ameaçando. Eu ouvi cada palavra. Bianca tentou manter o controle, mas a voz saiu mais aguda. Está cansado, Ricardo. Sempre trabalhou demais. Talvez esteja confundindo as coisas. Ele balançou a cabeça indignado. Confundindo? Eu vi minha mãe ajoelhada, lavando roupa como se fosse uma empregada, enquanto você a humilhava. Isso não é confusão. É crueldade. A máscara de Bianca começou a rachar. Ela respirou fundo, cruzou os braços e soltou a frase que não conseguiu mais segurar. E daí? É minha casa também. Eu mando aqui. Dona Marilda estremeceu, abraçando Bolinha. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, tentando conter a raiva. Minha mãe não é sua empregada. E esse cachorro não é brinquedo para você descontar sua fúria. Bianca riu com sarcasmo. Se não fosse eu, ela já teria ido embora faz tempo. Quem você acha que cozinha, que mantém essa casa em ordem quando você está fora? Eu. E se de vez em quando ela precisa aprender a se comportar, eu ensino. Ensinar não é chutar baldes, gritar ou ameaçar jogar uma idosa na rua, respondeu Ricardo firme. Isso tem outro nome: covardia. O rosto de Bianca corou de raiva. Ela se aproximou, apontando o dedo para o peito dele. Covardia é você escolher essa velha em vez de mim. Ricardo afastou a mão dela com firmeza. Não se trata de escolher. Trata-se de respeito. Você nunca vai entender, Bianca, porque nunca soube o que é família de verdade. As palavras atingiram em cheio. Bianca respirou fundo, mas a fúria a consumia. Pois então escolha, Ricardo. Eu ou ela? Dona Marilda sentiu o ar faltar. Baixou os olhos como se estivesse pronta para se sacrificar. Mas Ricardo não hesitou. Eu escolho minha mãe. Sempre. Bianca ficou imóvel, como se não tivesse esperado ouvir aquilo. O silêncio ecoou pelos corredores. Você vai se arrepender, murmurou, os olhos faiscando. Vai perder tudo. Ricardo ergueu a voz com a autoridade que usava em reuniões decisivas. Prefiro perder tudo a perder a dignidade. Ele se abaixou para ajudar a mãe a se levantar. Bolinha saltou junto, abanando o rabo como se também tivesse entendido. Vamos para o quarto, mãe. A partir de hoje, ninguém mais toca em você. Bianca ainda tentou argumentar, mas Ricardo a encarou com tanta firmeza que ela recuou. Se tiver coragem, continue. Mas lembre-se, agora eu estou vendo e vou agir. As palavras soaram como sentença. Bianca virou o rosto, mordendo os lábios, mas sabia que tinha perdido o controle. No quarto, Ricardo acomodou a mãe na cama, cobriu-a com cuidado e se sentou ao lado dela. Descansa, mãe, eu vou resolver isso. Dona Marilda segurou sua mão, lágrimas correndo silenciosas. Achei que nunca ia me ver. Ricardo apertou a mão dela. Nunca mais você vai ficar sozinha. O dia seguinte amanheceu carregado. A tempestade havia cessado, mas dentro da mansão restava o peso do confronto da noite anterior. Ricardo acordou decidido. Não permitiria que a mãe continuasse vivendo no medo. Desceu cedo, encontrou Dona Marilda preparando café com as mãos trêmulas. Bolinha, ao lado, abanava o rabo como se também buscasse normalidade. Mãe, sente-se. Hoje quem vai cuidar do café sou eu. Ricardo sorriu de leve, tentando devolver um pouco de paz. Marilda hesitou. Não estava acostumada a ver o filho tão presente. Ele insistiu, puxando a cadeira para ela. Bianca surgiu logo depois, impecável, o rosto maquiado como se nada tivesse acontecido.
Bom dia, amor. Dormiu bem? Perguntou com doçura ensaiada. Ricardo não respondeu de imediato. Colocou a xícara de café diante da mãe e só então encarou a esposa. Bianca, precisamos conversar. O sorriso dela vacilou, mas não se desfez. Claro. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem. Não vou tolerar mais nenhum desrespeito com minha mãe. Bianca forçou uma risada. Ricardo, por favor, ela é dramática. Você sabe. Não. Ele bateu a mão na mesa, firme. Eu ouvi, eu vi. Não tente negar. Marilda baixou os olhos, aflita. Bianca, sentindo-se encurralada, recorreu ao velho jogo de manipulação. Se continuar acreditando nessa velha, vai destruir nosso casamento. Ricardo respirou fundo. Prefiro perder um casamento a perder a minha mãe. O silêncio que se seguiu foi pesado. Bianca, ferida no orgulho, levantou-se e saiu da cozinha batendo os saltos no chão. Naquela tarde, Ricardo tomou uma decisão. Ligou para o advogado de confiança, Dr. Renato, e marcou uma reunião. Precisava garantir a proteção da mãe. Também conversou com Rosa, a empregada, pedindo que contasse tudo o que sabia. A mulher, assustada, hesitou, mas concordou em testemunhar se necessário. Eu já vi muita coisa errada, seu Ricardo. Não quero problemas, mas não posso negar que sua mãe sofre. Essas palavras foram suficientes para confirmar que não era imaginação. Quando voltou para casa, encontrou Marilda descansando no sofá, Bolinha enroscado ao lado. Sentou-se e segurou a mão dela. Mãe, quero que saiba. Isso vai acabar. Já falei com o advogado. Ela tentou protestar. Não precisa se incomodar por mim, filho. Precisa sim. Ricardo a interrompeu. Você dedicou a vida inteira a cuidar de mim. Agora é a minha vez. As lágrimas escorreram pelos olhos de Marilda. Eu só queria paz. E é isso que você vai ter. Bianca entrou na sala, exatamente nesse momento, os olhos faiscando. Então é isso? Vai colocar advogados contra mim? Ricardo se levantou, encarando-a sem medo. Não estou contra você. Estou a favor da minha mãe. Ridículo! Ela gritou, perdendo a compostura. Você vai se arrepender de me enfrentar. Ricardo não recuou. Pode gritar, pode ameaçar. Não vai mudar nada. A partir de hoje, minha mãe não é mais sua vítima. Marilda abraçou o filho com força, como se aquelas palavras fossem o escudo que ela esperava por tanto tempo. Naquele instante ficou claro. A batalha não estava apenas começando, mas já tinha um vencedor moral. O fim de semana chegou trazendo um ar diferente. Pela primeira vez em muito tempo, a mansão não parecia tão fria. Ricardo havia organizado tudo com o advogado. Medidas de proteção, acompanhamento para garantir que Dona Marilda tivesse seus direitos preservados. Bianca, enfurecida, passou os dias entre telefonemas e silêncios cheios de rancor, mas já não tinha o mesmo espaço para agir. Na manhã de domingo, Ricardo chamou a mãe para o jardim. O sol batia suave e Bolinha corria feliz pela grama. Mãe, quero que respire esse ar tranquilo. É o começo de uma nova vida. Marilda sorriu tímida, os olhos marejados. Nunca imaginei que ainda haveria paz nesta casa. Vai ver, mãe. Eu prometo. Ricardo segurou as mãos dela. Você me ensinou o que é amor e agora é minha vez de cuidar de você. Marilda se emocionou. O peso dos anos de silêncio parecia finalmente se dissolver. Mais tarde, sentaram-se juntos à mesa para o almoço. Diferente dos dias anteriores, não havia tensão. Bianca se manteve afastada, calada em seu quarto. Ricardo não fez questão de chamá-la. Marilda, acostumada a se encolher, aos poucos ergueu a postura. Sentia-se novamente dona do próprio espaço. A cada garfada, cada sorriso tímido, recuperava um pedaço da dignidade roubada. Sabe, filho, disse baixinho, muitas vezes pensei que não tinha mais forças, mas quando você me defendeu, percebi que não estava sozinha. Ricardo apertou a mão dela. Nunca esteve. Eu que não vi, mas agora estou aqui. Naquela noite, enquanto guardava a louça, Marilda olhou pela janela e viu Bolinha deitado tranquilo no tapete da sala. Sorriu, acariciando o cachorro quando ele veio se enroscar em suas pernas.
Era como se até o animal tivesse entendido que os tempos de medo haviam ficado para trás. Ela fechou os olhos e agradeceu em silêncio, não apenas pelo filho presente, mas pela coragem que brotou em meio à dor. E você que acompanhou essa história até aqui? Quantas Marildas não existem por aí, caladas, suportando humilhações dentro da própria casa? Quantas mães não têm coragem de dizer não nos machuque, mesmo quando tudo dentro delas grita por socorro? Essa história é um lembrete de que dignidade não tem preço e respeito é a base de qualquer família. Se tocou você de alguma forma, deixe seu comentário contando o que faria no lugar de Dona Marilda. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo histórias que emocionam, transformam e fazem refletir. Porque no fim, só existe amor verdadeiro quando existe coragem para proteger quem amamos. Na sala, Ricardo observava a mãe adormecida na poltrona, Bolinha enrolado em seu colo. Aproximou-se, cobriu-a com uma manta e ficou em silêncio por alguns instantes. No olhar dele não havia mais dúvida, apenas decisão. Sabia que a vida não seria simples dali em diante, mas sabia também que sua prioridade estava clara: cuidar da mulher que lhe dera tudo quando ele ainda não tinha nada. E naquele lar, enfim, a esperança havia voltado a morar. De manhã cedo, Belo Horizonte ainda respira devagar. No Padre Eustáquio, Dona Celina acorda antes do primeiro ônibus passar. 7 passos até o fogão, água no bule, cheiro de café espalhando pela cozinha simples. Ela ajeita o lenço no cabelo, confere a marmita e olha um retrato amarelado escondido na gaveta. Um bebê enrolado num cobertor azul. Ela sorri de canto, fecha a gaveta devagar e sussurra: Deus te guarde, meu menino. Aos 66 anos, o corpo pede calma, mas o coração de Celina segue apressado. Ela pega o ônibus lotado, corta a cidade até o Belvedere, onde os prédios tocam o céu e o vento chega com cheiro de eucalipto. Ali fica a cobertura do Dr. Eugênio Valadares, médico renomado, mãos firmes e voz serena. Foi ele quem acolheu o menino quando o mundo parecia desabar. E foi na casa dele que Celina encontrou um jeito de permanecer perto, como quem cuida do jardim e vê a árvore crescer. Rafael, o menino do retrato, hoje tem 30 anos. Camisas passadas, relógio caro, passos apressados. Cresceu cercado de conforto. Escola boa, carro com motorista, viagens que Celina só viu em fotos. Ele aprendeu a gostar do que é caro. Restaurantes badalados, lojas de grife e lugares altos com vista da cidade. Aprendeu também a andar com o queixo alto, às vezes demais. Celina sabe o gosto de cada silêncio dele. Sabe quando o sapato bate forte no corredor, quando a porta do quarto fecha mais rápido que o costume. Sabe preparar o café do jeito que ele prefere, sem açúcar, porque homem decide o próprio doce, ele dizia desde jovem, repetindo frases que pegou por aí. Ela aguenta as grosserias como quem segura a panela quente com pano dobrado. Arde, mas não solta. O Dr. Eugênio trata Celina como parte da família. Não há festa em que ele não lhe ofereça lugar à mesa, nem decisão em que não peça sua opinião. Entre eles existe um acordo antigo, feito num momento de lágrimas e coragem. Guardar um segredo até que a vida mostrasse o momento certo. Naquele início de semana, Rafael chegou com brilho novo nos olhos. Falou de aliança, salão, banda, fotos ao pôr do sol com a cidade inteira lá embaixo. Lorena, a noiva, é bonita, segura de si. Celina ouviu tudo com o coração espremido de alegria. Não era só o casamento. Era a chance de ver seu menino virar homem, ainda que de longe, como quem acompanha uma procissão pelas calçadas. Ela não sabia que, antes do pôr do sol daquele sábado, uma frase, lançada sem piedade, iria atravessar sua alma como faca e mudar o lugar de cada um ali mesmo naquela casa. Na cobertura de vidro e piso frio, a manhã brilhava. O elevador abriu e Rafael entrou como quem já nasceu ali.
Perfume forte, celular na mão, sorriso calculado. Atrás dele, Lorena, elegante, vestido claro, unhas impecáveis. Bom dia, dona Celina, ela disse, sem olhar muito. Rafael passou direto para a sala, espalhando pastas do casamento sobre a mesa. Lista de convidados, degustação de doces, orçamento da banda. Celina veio com o café, xícara pequena, pires sem lasca. Fiz do jeitinho que você gosta, falou mansa. Rafael pegou, cheirou, assentiu. Depois a gente vê isso, tá? Hoje é correria. Ele apontou para o catálogo. Quero algo grande, moderno, fotos no pôr do sol. Lorena tocou no braço dele. E sem gente de aparência, desarrumada por perto, amor. Vai ter imprensa. Celina fingiu não ouvir. Segurou a bandeja com firmeza. O doutor Eugênio saiu do escritório. Jaleco pendurado no braço, olhos cansados de plantão. Bom dia, meu povo. Beijou a testa de Celina, hábito antigo, e sorriu para os dois. Então é hoje a reunião com o cerimonial? Rafael respondeu rápido. É, e a gente precisa alinhar a lista, pai. Sem exagero de funcionários. O doutor pousou o jaleco no encosto da cadeira. Aqui ninguém é exagero, Rafael. Gente é gente. O silêncio apertou o ar. Lorena quebrou. É só um detalhe, doutor. A estética do evento precisa conversar com o nosso perfil. Celina recolheu as xícaras. Eu termino a arrumação. No corredor, ela ouviu risos contidos, palavras em voz baixa, mãos ásperas, roupas simples. Vai estragar as fotos. Guardou tudo na memória, como quem dobra um pano limpo. À tarde, eles desceram juntos para a visita ao espaço do casamento. O carro deslizava pela avenida, som alto, planos grandiosos. Celina ficou na cobertura, lustrando a mesa, alinhando cadeiras, deixando o apartamento do jeito que o doutor gosta. Tudo no lugar. Quando terminou, sentou 1 minuto na área de serviço e respirou fundo. Tinha pressentimento de temporal. No fim do dia, voltaram animados. Fechamos a banda, Rafael anunciou. E o espaço é perfeito, vista da cidade toda. O doutor Eugênio assentiu contido. Ótimo. E sobre a lista? Rafael encarou a mãe de criação parado à porta da cozinha. A gente vai precisar cortar nomes, tá? Evento elegante pede cuidado. Celina sorriu de leve. Sei que vocês querem o melhor. O doutor cruzou os braços. Só para saber, quem você pensa em cortar, meu filho? Rafael respirou fundo. Olhou para Lorena e voltou a olhar para Celina. A gente fala disso amanhã com calma. Mas Rafael já tinha a frase na ponta da língua, afiada. Bastava um empurrão, um tropeço de orgulho. Esse empurrão viria no sábado, diante de todos. No sábado, o sol bateu forte nas janelas do salão. Era dia de prova do buffet e acerto final com o cerimonial. Mesas altas, guardanapos de tecido, garçons testando as bandejas, fotógrafa checando a luz. Rafael chegou primeiro, falando alto, cheio de pressa. Lorena veio atrás, elegante, avaliando tudo com o olhar de quem mede vitrines. O doutor Eugênio fez questão de levar dona Celina. Quero que prove os salgados e diga o que achou, ele disse, com aquela calma que manda sem levantar a voz. Celina foi discreta, roupa simples, cabelo preso, mãos muito limpas. Cumprimentou a equipe, agradeceu o copo d'água e ficou num cantinho, sem chamar atenção. Aquele arranjo mais baixo fica melhor, ela sugeriu, mansa, quando pediram opinião. Se não, esconde o rosto nas fotos. A cerimonialista sorriu, anotou. Rafael franziu a testa. Mãe Celina tem bom olho, comentou o doutor orgulhoso. Foi o empurrão. Rafael respirou fundo, encarou o pai e depois a empregada. Pai, com todo respeito, vamos colocar os funcionários nos bastidores. Foto é com família e convidados. Celina sentiu o golpe, mas manteve o sorriso pequeno. Eu fico onde for melhor, meu filho. Escapou no automático. O meu filho já tinha escorregado outras vezes. Quase ninguém percebia. Lorena cochichou. Amor, pensa na estética. O garçom trouxe a bandeja. Celina pegou um pastelzinho, assoprando de leve.
As mãos mostravam anos de trabalho, sim, mas estavam bonitas, cuidadas. Rafael fixou o olhar nelas como se fossem um defeito. Olha, ele disse alto demais, para que todos ouvissem. A gente quer um casamento impecável. Nada de gente, assim, estragando a imagem. Você entende, né? Aliás, parou, como quem escolhe a lâmina. Você é feia demais para ir ao meu casamento. O barulho do salão sumiu. A fotógrafa baixou a câmera. A cerimonialista fingiu escrever. O garçom congelou com a bandeja no ar. O doutor Eugênio fechou os olhos por um segundo, como quem segura uma dor antiga. Lorena abaixou o rosto, como se não tivesse ouvido. 2 garçons se entreolharam envergonhados por ela. A cerimonialista tentou mudar de assunto, oferecendo outro doce, mas ninguém tinha fome. Celina respirou, devagar. O rosto não se mexeu. Apenas levou o guardanapo à boca, como quem seca uma gota de óleo. Depois disse baixo: Entendo, sim. Obrigado pela compreensão. Rafael arrematou satisfeito consigo. O doutor se aproximou de Celina e falou quase num sussurro: Hoje você volta comigo. Amanhã a gente conversa. Ele não levantou a voz, não fez discurso. Só olhou o filho nos olhos. Foi suficiente para que Rafael sentisse, pela primeira vez, que tinha ido longe demais. Todos ali ouviram. Naquele sábado, a cobertura estava silenciosa. O doutor Eugênio deixou o paletó no encosto da cadeira e foi até a cozinha. Celina lavava um prato de cada vez, sem pressa, como quem organiza o coração junto com a louça. Me perdoa pelo que você ouviu, disse baixo. Não precisa, doutor. Palavra dita não volta, mas Deus sabe de tudo, respondeu ela enxugando as mãos. Ele puxou uma cadeira. A gente fez um combinado atrás. Você me confiou um bebê e eu prometi cuidar dele e de você. Hoje eu falhei com os 2. Amanhã eu acerto. Celina balançou a cabeça. O menino está cego de vaidade. Uma hora aprende. Vai começar agora. No domingo, entre uma visita ao hospital e outra, o doutor revisou números, lembrou contratos, puxou pastas. Na segunda cedo já estava no banco. Amaro, o gerente, abriu a sala sem fila. Preciso encerrar o adicional do cartão no nome do Rafael, disse, e retirar meu CPF do aluguel no Belvedere. Nada mais de débito automático da minha conta. Entendido, doutor. Vai impactar as próximas faturas. É a ideia. Enquanto assinava, lembrou do primeiro choro, do berço improvisado e da promessa. Não vai faltar nada, mas ele vai aprender o valor de tudo. Era a hora. Não por raiva, mas por cuidado. Limite também é amor, e precisava ser agora. De lá, ligou para a locadora do carro. Devolução em 48 horas. Avisou o motorista. Amanhã, 100 corridas para Rafael. Depois telefonou para o síndico. Qualquer atraso, tratar direto com o inquilino. E, por fim, uma mensagem simples para o filho. Jantar aqui hoje. Assunto de família, 20 horas. Chegou no horário. Perfume caro e pressa. Trazia nas mãos um catálogo caro com fitas douradas. Parecia um comercial ambulante. Pai, olha só o terno que eu escolhi. Começou Rafael. Senta. O tom calmo cortou o ar. Rafael obedeceu. A partir de hoje, você responde pelo seu padrão, disse o doutor. Cartão suspenso, carro devolvido, aluguel por sua conta. Como é que é? No mês do meu casamento? A voz subiu. Justamente, quem não respeita quem te criou não está pronto para construir família. Você humilhou a Celina diante de todos. Aqui em casa, respeito é regra. Pai, ela é funcionária. Ela é gente. E quem te sustentou? Aqui ninguém é invisível. Dinheiro paga conta. Educação não. Isso se aprende. Rafael riu nervoso. Você está exagerando. Não estou. Você vai trabalhar, pagar suas contas, reduzir o casamento se preciso. E vai pedir desculpas. Não vou. Então aguente as consequências. O silêncio pesou. Rafael levantou, os olhos duros. Você vai se arrepender. O doutor apenas apontou a porta. Vou esperar o seu arrependimento. O resto, o tempo ensina. Na terça, os primeiros tombos chegaram cedo.
Rafael tentou fechar o contrato da filmagem e ouviu a frase que nunca imaginou. Seu cartão não passou. Tentou outro. Mesma resposta. Sorriu amarelo, disse que voltaria com o corporativo, mas sabia que o corporativo era o do pai. Saiu da loja em silêncio. No estacionamento procurou o motorista. Nada. Ligou. Caixa postal. Mandou mensagem. Pedido do doutor. Hoje não dirijo para você. Caminhou até a avenida, chamou o carro por aplicativo, no caminho ligou para a noiva. Coisa pequena. Erro do banco. Lorena suspirou do outro lado. Rafa, a gente precisa de segurança. A banda já pediu sinal. Você resolve até amanhã? À tarde, o aluguel do apartamento disparou um alerta no e-mail. Débito automático cancelado. O síndico completou. Próximo vencimento, pagamento direto. Rafael sentiu o chão afundar meio centímetro. Foi até a cobertura, disposto a um último apelo. Celina estava passando pano no corredor. Ele passou reto, a raiva fazendo barulho no salto do sapato. O doutor Eugênio o recebeu na sala. Alguma dúvida sobre o combinado? Rafael respirou fundo. O senhor fez isso para me humilhar. O doutor balançou a cabeça. Fiz para você amadurecer e para honrar quem te criou. O silêncio pesou. Celina apareceu com um copo d'água, deixou na mesa e recuou. Ele nem agradeceu. Naquela noite, Rafael abriu a planilha do casamento. Cada número parecia zombar dele. Fez contas, cortou supérfluos, desmarcou o carro antigo, pensou em reduzir convidados. Ligou para Lorena. Talvez a gente precise simplificar. Ela travou. Simplificar como? É o casamento do ano, Rafael. Ele prometeu dar um jeito, mais para si do que para ela. No dia seguinte foi provar o terno. O vendedor passou a fita, elogiou o caimento e perguntou a forma de pagamento. Rafael estendeu o cartão. O não autorizado brilhou no visor como um tapa. Ele riu sem graça. Sistema de banco, sempre lento. Saiu com as mãos vazias e a cabeça pesada. Antes da história seguir, deixa eu falar com você que está aqui comigo. De onde você está assistindo? BH, interior de Minas, Nordeste, Sul, fora do Brasil? Tá gostando da história da dona Celina e do Rafael? Me conta nos comentários. Isso ajuda a gente a entender onde essa história te toca. E por favor, se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora, respira fundo e vem comigo. Na quinta, Rafael mal dormiu. Em vez de resolver, empilhou desculpas. O tempo começou a cobrar com juros. O florista pediu sinal, a cerimonialista cobrou prazos, a noiva cobrou respostas. E nasceu nele um incômodo que o espelho já não escondia. O peito apertou de um jeito novo, doído. Na sexta, Rafael escolheu um plano de fuga. Fechar o pré-wedding numa pousada nas montanhas, fotos no entardecer, drone, fogueira, tudo para manter a imagem de grandeza. Precisava mandar as reservas naquele dia. Entrou no site do fotógrafo mais disputado, digitou o cartão e respirou fundo. Transação não autorizada. Tentou outra vez. Nada. Suor nas mãos. Ligou para o banco, ouviu. Cartão suspenso pelo titular. O titular, claro, era o doutor. Correu para a agência de viagens. Posso pagar no débito. A moça passou e devolveu com pena. Saldo insuficiente. Ele sorriu sem mostrar dente. Volto mais tarde. Voltou para o carro, agora sem motorista. Pensou, é só um susto. Meu pai não vai manter isso por muito tempo. À noite, no jantar com os sogros, fingiu normalidade. Falou de fornecedores, citou preços. O pai de Lorena, empresário de fala mansa e olho atento, deixou a pergunta cair. Rafael, está tudo certo com as finanças? A banda pediu sinal. Tudo certo, probleminha técnico, respondeu rápido, encarando Lorena para que ela confirmasse. Ela sorriu sem firmeza. No sábado, foram à loja de alianças. O vendedor trouxe 3 caixinhas. Rafael escolheu o par mais caro. Quando ouviu o valor, fingiu surpresa leve. Entregou o cartão. Não autorizou. Tentou o débito. Sem saldo.
O vendedor, gentil, ofereceu parcelamento via boleto. Rafael recusou, preocupado com a imagem. Saiu de mãos vazias. O recado seguinte veio no e-mail: aviso de cobrança, aluguel do apartamento. O débito automático tinha sido cancelado e o vencimento era dali a 5 dias. No rodapé, sob pena de notificação. A palavra acendeu um medo infantil. Rafael pensou em ligar para o pai e pedir um adiantamento, mas lembrou do olhar do doutor, firme, definitivo. No domingo, vieram as fotos do espaço. Confirmação mediante pagamento de 50% até terça. A cerimonialista ligou. Posso confiar no depósito? Ele respondeu sim, tentando acreditar. Desligou e ficou olhando para a tela do celular, esperando uma saída que não dependesse dele. Não veio. Lorena começou a falar mais devagar. Rafa, você sabe que meu pai preza por responsabilidade. Eu te amo, mas não quero um casamento sustentado em promessa. Ele tentou abraçá-la. Eu resolvo. Ela se afastou um passo. Então, resolve. Na segunda, a portaria entregou um envelope amarelo. Notificação por atraso iminente. O síndico ligou 2 horas depois. Meu amigo, preciso do pagamento. O tom educado doeu mais do que bronca. Rafael abriu o aplicativo do banco. Viu números pequenos demais. Vendeu um relógio. Vendeu um tênis caro. Não deu. No trabalho, a queda de status apareceu rápido. Hoje não tem almoço por minha conta, ele disse brincando. Ninguém riu. Um colega comentou. Ouvi dizer que o doutor puxou o freio. Rafael fechou a cara. À tarde, pediu para sair mais cedo. O chefe estranhou. Prioridades, Rafael. Ele deixou a sala com o estômago apertado. Na terça, última chance de pagar o sinal do espaço, pegou o carro para vender. O avaliador falou baixo. Pago menos porque tem pressa. Rafael engoliu seco e aceitou. Fez a transferência do que conseguiu. Ainda faltava muito. Ligou para Lorena. Amor, a gente pode reduzir o pacote, fazer algo menor, íntimo. Houve silêncio do outro lado. Meu pai acha melhor adiar, ela disse enfim. E tem mais. Ele não gostou do que você falou da dona Celina no buffet. Isso diz quem você é. Rafael fechou os olhos. O mundo encolheu. A vergonha, que ele empurrou com desculpas, sentou-se ao lado. No fim do dia, chegou o papel que faltava. Aviso de despejo em caso de não pagamento. Agora não era mais um e-mail frio. Era um carimbo no presente. Ele sentou no sofá, olhou a sala impecável e ouviu o eco das próprias frases. Impecável, perfeito, riu sem humor. A perfeição descascava como tinta velha, e pela primeira vez ele pensou sério. Eu preciso pedir desculpas. De verdade, sem teatro. Na quarta de manhã, Rafael acordou antes do despertador. O aviso de despejo estava sobre a mesa, como um tijolo no peito. Escreveu para Lorena. A gente precisa conversar. Não houve resposta. Decidiu ir até a cobertura. Quem abriu foi Dona Celina. Avental simples, mãos limpas, olhar calmo. O doutor está? No escritório, ela disse saindo do caminho. O doutor o esperava sentado. Óculos na ponta do nariz. Uma pasta com papéis. Senta, falou sem sorriso. Pai, eu vim resolver. É o aluguel, a banda, a viagem. Pode reativar o cartão? Eu pago depois. Assino o que for preciso. Não! A palavra parou tudo. Não? Ele repetiu. Não, reforçou o doutor. Você vai pagar o que promete com o próprio trabalho. E vai pedir desculpas a quem feriu. Rafael remexeu no sofá. Foi feio o que eu disse, eu sei. Mas foi no calor do momento. Não foi momento. Você desrespeitou a mulher que te criou. Não tropeçou a língua. Tropeçou o coração. Ela é funcionária, pai. Ela é gente e estava aqui antes de você. Você a conhece pelo nome, come a comida que ela faz e chama isso de funcionária, como se fosse um móvel? Não, em minha casa não. E o casamento? Ele insistiu. Se a sua noiva prefere aparência a respeito, reveja o casamento. Se ela te ama, vai gostar de te ver crescer. Começa pedindo perdão. Hoje. Rafael entendeu o recado. Atravessar o corredor e admitir que foi cruel. Não conseguiu. O orgulho segurou sua língua como um nó.
Depois eu falo. Então depois você resolve, disse o doutor. Sem carro, sem cartão, sem aluguel pago. A porta fica aberta para quem sabe voltar. Saia por ela agora e volte quando for outro. Rafael desceu acelerado. Na rua, chamou um carro por aplicativo. Ligou para 2 amigos. Um estava viajando, outro sem espaço. Ambos sabiam do buffet. As portas antes macias agora batiam no seu nariz. No dia seguinte, 3 homens chegaram ao prédio com pranchetas. O síndico veio junto, desconfortável. Meu amigo, eu tentei segurar, mas entra hoje o oficial de justiça. Tem que desocupar. Rafael correu os olhos pela sala. O sofá caro, a televisão enorme, as caixas com lembrancinhas de um casamento que não aconteceria daquele jeito. Encheu 2 malas às pressas. Um vizinho passou, fingiu que não viu. A vergonha é um silêncio que dói. No fim da tarde, a portaria virou estação de saída. Chamou um carro para levar o que deu. O resto ficou decidido por outros. Dormiu num quarto alugado, pequeno e abafado. A cama rangia. O ventilador falhava. O travesseiro tinha cheiro de mofo. Pela primeira vez em anos, dormiu sem conforto. Dormiu porque o corpo desligou. Na manhã seguinte, foi ao trabalho com a mesma roupa. O chefe chamou. Sente, você anda disperso, perdeu prazos. Aqui é empresa, não vitrine. Eu preciso de foco. Rafael assentiu. Quando saiu, abriu um aplicativo de empregos. Achou. Auxiliar de cozinha. Não precisa experiência. Lembrou do pai. Pagar o que promete com o próprio trabalho. À noite, pegou o ônibus e foi. Entrevista rápida, turno puxado, salário justo. Foi contratado. Na primeira noite, queimou o dedo no fogão, derrubou uma bandeja, levou bronca. Pediu desculpas e recomeçou. Lavou pratos até a água esfriar. Voltou de madrugada, com cheiro de óleo na roupa. Tomou banho demorado, encostou a cabeça no azulejo e chorou baixo. Não era por dinheiro. Era por perceber quem tinha sido. No segundo dia, o corpo doía antes de começar. Ainda assim, foi. No intervalo, comprou uma água e sentou nos fundos. As mãos estavam vermelhas, ásperas. Olhou para elas e lembrou das mãos de Dona Celina, firmes, pacientes, marcadas. Sentiu vergonha, quente, honesta, necessária. Passou em frente ao prédio do pai. Pensou em subir. Pensou em dizer, eu errei. Deu 2 passos até a portaria, mas recuou. Primeiro eu mudo, depois eu falo, decidiu. No terceiro dia, veio a mensagem de Lorena. Precisamos de tempo. Meu pai acha melhor cancelar. Eu também, desculpa. Ele releu muitas vezes. Era o fim. Sentou no canto e olhou a parede. Depois abriu a carteira e contou o dinheiro. Pagou parte do condomínio atrasado direto no prédio. Anotou num papel. Dever X, pago I, restam Z. Não era muito, mas era dele. No domingo, amanheceu com vontade de pedir perdão. Só isso. Comprou um buquê, subiu no ônibus, desceu 2 paradas depois, caminhou até a rua conhecida. Parou diante da porta da área de serviço, por onde passou tantas vezes sem ver quem estava ali. Respirou fundo, bem fundo, bateu. Quando a porta abriu, ele não tinha discurso. Só tinha a verdade. Quem abriu a porta foi Dona Celina, avental dobrado, olhar cansado. Rafael ergueu o buquê simples. Eu vim pedir perdão. O que eu disse machucou. A senhora não merecia. Ela recebeu as flores como quem segura um passarinho. Não sorriu nem chorou. Obrigada. Perdão a gente dá, mas a confiança precisa reaprender a andar entre. Tem café. Sentaram-se à mesa da área de serviço. Ele falou baixo, sem desculpas. Contou do despejo, do trabalho novo, da vergonha que sentiu das próprias mãos. Prometeu mudar, sem prometer prazo. Pediu para ajudar nas tarefas da casa, o que a senhora mandar. Ela assentiu. Começa estendendo as toalhas e troque a lâmpada da área queimada faz tempo. Naquela tarde, Rafael trocou a lâmpada, consertou a porta que rangia, varreu o quintal, levou o lixo. Ao sair, agradeceu pelo café e pelo silêncio.
Voltou no dia seguinte, sem anunciar. Repetiu o gesto no outro e no outro. O doutor Eugênio observava de longe, sem interferir, deixando a porta aberta. Os dias viraram semanas. Rafael aprendeu a rotina de quem serve: tirar o bolo do forno e esperar esfriar. Lavar a panela grossa por último, dobrar pano de prato com capricho. Começou a mandar, por conta própria, pequenos depósitos ao síndico, sempre com uma mensagem: pago mais no mês que vem. À noite, no trabalho, já não derrubava bandejas. Ganhou um muito obrigado do cozinheiro. Guardou como medalha. Um sábado, Dona Celina sentiu uma tontura leve. Rafael percebeu, trouxe água com açúcar, mandou mensagem para o doutor. Pressão oscilou, respondeu ele, pedindo calma. Rafael ficou até passar. Quando ela se recompôs, ele se levantou. A senhora quer que eu leia a bula desses remédios? Minha letra é pior que a do médico, mas eu tento. Ela riu de verdade pela primeira vez. Tenta. Uai! No fim da tarde, ele encontrou sobre o balcão uma caixinha de metal redonda, antiga, com um desenho de santo. Dona Celina fechou com cuidado. Era da minha mãe. Me lembra que amor aguenta fogo. Ele não entendeu completamente, mas guardou o respeito pelo objeto. Ao sair, passou pela sala. O doutor o chamou com um gesto. Amanhã, depois do almoço, você vem. Só você. A gente precisa conversar os três. Rafael sentiu o coração apertar e abrir ao mesmo tempo. Não sabia o que viria, mas, pela primeira vez, não teve medo. Depois do almoço, a casa parecia segurar o ar. Na sala, o doutor Eugênio esperava, mãos entrelaçadas. Dona Celina trouxe água, pousou a caixinha de metal no centro da mesa e ficou em pé. Senta, Rafael, disse o doutor. Hoje a verdade entra. Ele sentou. O doutor abriu a caixinha. Dentro, uma pulseirinha de maternidade, uma foto desbotada de um bebê no colo de uma mulher jovem e um bilhete. Cuida dele por mim. Você cresceu acreditando que sua mãe morreu no parto, falou o doutor. Não morreu. Ela é a mulher que te criou, desde o primeiro banho, a que te levou no colo na febre. Ela pediu que eu te adotasse e um trabalho aqui, para ficar perto. Eu aceitei, porque também precisava de um motivo para seguir. Rafael olhou para Dona Celina. As mãos dela tremiam. Eu prometi esperar o seu coração ficar pronto, disse ela. Esperei 30 anos e estraguei tudo quando deixei escapar meu filho no buffet. Ele fechou os olhos. A frase que dissera voltou inteira, fria. Você é feia demais para ir ao meu casamento. Eu não mereço perdão, sussurrou. Perdão não é prêmio, respondeu o doutor. É escolha de quem ama, mas consequência também é. Rafael pegou a pulseirinha, leu o nome e a data. Chorou. Mãe, tentou, pela primeira vez. Se a senhora deixar, eu quero começar de novo. Sem cartão, sem festa, sem soberba. Quero ser filho. Dona Celina não correu para abraçar. Deu um passo só. Filho é verbo, não título. Mostra nos dias. Ele assentiu. Na semana seguinte, Rafael deixou o emprego de fachada e ficou na cozinha. Pagou o que devia em parcelas pequenas. Voltou a estudar à noite. Aos domingos, fazia almoço simples na casa do doutor. Arroz, frango, salada, pudim. Servia Dona Celina e ouvia. O silêncio entre eles, antes duro, virou descanso. Meses depois, ligou para Lorena. Agradeceu o tempo e desejou paz. Não insistiu. Entendeu que nem todo amor chega junto com o nosso melhor. Num sábado, preparou uma mesa na varanda. 3 pratos, 3 copos, uma flor no pote de vidro. Quando Dona Celina chegou, ele mostrou um envelope. Não é dinheiro, é promessa escrita. O que já paguei, o que devo, o que vou fazer. E um pedido. Me deixa te chamar de mãe na frente dos outros? Ela respirou fundo e sorriu. Deixa sim. O doutor levantou o copo d'água. A beleza que não sai na foto. As mãos que criam. Brindaram. Comeram sem pressa. Talvez você deva um perdão. Talvez mereça ouvir um. Conte nos comentários o que esta história te lembrou.
Inscreva-se, curta e compartilhe com uma pessoa que você gostaria de abraçar agora. Que a gente escolha amor antes de aparência.